Shalom, queridos. Agora é o capítulo 20 do segundo livro de Samuel, nosso discipulado de hoje. Capítulo 20 tem como título A Revolta de Seba. Aconteceu que estava ali um homem perverso, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim. Ele tocou a trombeta e disse: Não temos parte com Davi, nem herança do filho de Jessé, cada um para as suas, cada um para as suas tendas, ó Israel. Vocês estão vendo aqui que luta, né, de Davi? Um escolhido, um escolhido de Deus, brilha, tem luz. E onde tem luz, tudo é visto. E aí Davi está avisado, está sendo focado, porque apesar de não ser um perfeito, como já sabemos, Deus pega os improváveis, mas Deus pegou, não tem jeito, vai brilhar. E aqui nós estamos vendo agora se levantando um homem chamado Seba. Era o nome dele Seba, e filho de Bicri, homem de Benjamim. Vocês lembram Benjamim? Filho de Bicri. Esse Bicri pertencia à tribo de Benjamim. Ele tocou a trombeta e disse: Aqui é tudo irmão, meus queridos, é tudo israelita, um querendo acabar com o outro. Mas é um povo escolhido de Deus. Deus escolheu, lá em Gênesis capítulo 11, chamou Abraão para dar início a essa nação. Então não se iluda. Escolhido, é soberania de Deus. Agora, aguente firme. Se pecar, vai pagar o preço, vai ter os resultados do pecado, porque Deus não aceita pecado. Ele perdoa, mas não tira a consequência. Agora, que vai cumprir o propósito, vai. Israel vai cumprir o propósito. Essa nação tinha que cumprir o propósito. É dela que tinha que nascer Jesus. Então, Deus vai levando, empurrando para frente, ela cai, Deus levanta, ela cai, Deus levanta, e sofre as consequências do pecado. E se tratando em cada um deles, casos especiais, como o de Davi e outros, né? Aí fica o destaque de Deus carregando, levando, levando, até chegar no ponto que ele quer. Como agora aqui Davi. Agora levanta-se esse contra Davi também. Aí diz assim, ele tocou a trombeta e disse, não temos parte com Davi. Davi está ganhando mais um inimigo aqui de graça, né? Você vê que Davi não fica procurando inimizade, ele apenas é um bom guerreiro, batalha e vence, mas ele vence pessoas que quiseram de graça ser seus inimigos. Você viu? A começar de Saul. Ele não tinha a culpa de Deus ter escolhido ele. E assim vai aqui por diante, assim. Ele sempre tendo alguém para querer detonar a vida dele, porque não se iluda. É sempre assim a vida dos escolhidos. Você que é filho de Deus, foi escolhido por Deus, que Deus entregou a Jesus, e Jesus não vai lançar você fora, fique sabendo que todos estão de olho em você. É porque Satanás põe pessoas de olho em você, para poder executar o plano dele, que é matar, roubar e destruir. Porém, Deus escolheu, não morre enquanto não cumprir o propósito que Deus quer. É o caso de Davi aqui. Mais um se levanta contra ele. Então, todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Já viram aqui outro drama aqui para gente, outro rolo aqui para a gente desenrolar? Quer dizer, o Espírito Santo desenrolar para nós e a gente ficar entendendo? E Davi foi com o seu palácio em Jerusalém. O rei tomou o rei tomou as 10 concubinas que tinha deixado para cuidar do palácio e as pôs em custódia e as sustentou, porém não teve relações com elas. Elas ficaram enclausuradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa, convoque para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresentem-se aqui.
E Amasa saiu para convocar os homens de Judá, mas demorou-se, além do tempo que lhe havia sido dado. Então Davi disse a Abissai: Agora Seba, o filho de Bicri, nos fará mais mal do que Absalão. Por isso, pegue o servo do seu senhor, e vá atrás dele, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então saíram com ele os soldados de Joabe e a guarda real e todos os valentes, e saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando chegaram à pedra grande que está em Gibeão, Amasa veio ao encontro deles. Joabe usava trajes militares e sobre ele um cinto no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Quando Joabe se adiantou, sua espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: Você vai bem, meu irmão? E com a mão direita pegou na barba de Amasa para o beijar. Amasa não reparou na espada que estava na mão de Joabe. Assim este o feriu com ela na barriga. Ele derramou por terra os intestinos. Amasa morreu, sem que fosse preciso dar um segundo golpe. Então Joabe e seu irmão Abissai perseguiram Seba, filho de Bicri, mas um dos moços de Joabe parou junto do corpo de Amasa e disse: Quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho. Quando o moço viu que todo o povo parava, arrastou Amasa do caminho para o campo e lançou um manto sobre ele, porque ele via que todo aquele que chegava perto dele parava. Depois que o corpo foi afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e apenas os beritas ajuntaram todos e os seguiram. Joabe e os seus homens vieram e cercaram em Abel-Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura da muralha. E todo o povo que estava com Joabe batia na muralha para a derrubar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Escutem, escutem. Digo a Joabe que venha cá, para que eu fale com ele. Quando ele chegou perto, a mulher perguntou: Você é Joabe? Ele respondeu: Eu sou. Ela lhe disse: Ouça as palavras desta sua serva. Joabe respondeu: Estou ouvindo. Então ela disse: Antigamente se costumava dizer: Peçam conselhos na cidade de Abel. E assim as questões eram resolvidas. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e você procura destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que você quer devorar a herança do Senhor? Então Joabe respondeu: Longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregue-me só este, e eu vou me retirar da cidade. Então a mulher disse a Joabe: Eis que a cabeça dele será jogada por cima da muralha para você. Então a mulher, na sua sabedoria, foi falar com todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Então Joabe tocou a trombeta e eles se retiraram da cidade,
cada um com a sua casa, e Joabe voltou a Jerusalém para junto do rei. Estão vendo que situação? É morte por cima de morte, é levante por cima de levante, mas Davi venceu todas as batalhas. Guerreiro do Senhor, sabia realmente enfrentar, porque ele consultava a Deus, não ia para uma guerra de qualquer jeito, e por isso não adiantou os inimigos se levantarem contra ele. Quando eu falo de ungido do Senhor, alguém escolhido por Deus, que está entregue na mão de Jesus, salvo por Jesus, e Jesus não vai lançar fora, eu falo de um assim, desse nível, que consulta a Deus, que não deixa o Espírito Santo sossegado, o tempo todo perguntando, é por aqui que eu vou? É assim que eu faço? Eu estou falando de filho de Deus, que é dirigido pelo Espírito Santo. Deus move céus e terra e não tem inimigo que o vença, porque Deus tem propósito na vida dos seus filhos, que são verdadeiramente filhos. E aqui nós vamos terminando o capítulo 20, com oficiais de Davi. Joabe era comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda real. Adorão era chefe dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E também Ira, o Giarita, era ministro de Davi. Então, aqui nós estamos vendo que Davi era organizado. Você não pode vencer batalha de qualquer jeito. Davi vencia as guerras porque ele era organizado. Então, sejamos organizados. Nós venceremos essa guerra. Nós estamos em uma guerra. Você sabe que o diabo não está feliz por o discipulado do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Não, o diabo não está feliz, não. Aliás, ele é sempre infeliz, mas ele fica mais endemoniado quando ele vê que a gente está seguindo o propósito de Deus. Deus foi que deixou escrito: meditar na minha palavra de dia e de noite. Foi Deus que deixou escrito, nem de toda. Deus deixou escrito que nós temos a palavra como pão para a nossa vida. A palavra é o nosso alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Deus prioriza a palavra. Satanás sabe de tudo que é prioridade de Deus e nós estamos em guerra. Mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Se somos filhos de Deus, não vamos abandonar o propósito do Senhor. Seguiremos firmes até a volta do Senhor Jesus, esse ministério apostólico internacional. Filhos de Jerusalém não tem outra coisa a fazer a não ser ler Bíblia em casa, 3 capítulos, e no discipulado, com seu discipulador, 1 capítulo por semana. E nós veremos o que Deus vai fazer, onde nós chegarmos, não teremos dificuldade de falar aquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus. Eu quero ver você chegar numa rodoviária, num aeroporto, em qualquer lugar, e ter inibição para falar de Jesus. Você sabendo a Bíblia de ponta a ponta, sabendo como foi que Jesus chegou na terra, que é o mais importante. Ele não chegou de paraquedas e chegou numa cruz como um impostor, ele veio com a história. Uma história que começa no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis 3,15. E a gente abre o verbo, começa a falar. Eu quero ver quem é que não vai parar para escutar a voz do seu Deus quando você fala acreditando que é a voz dele. O problema de tudo é que muitos não sabem que está falando o que Deus está falando. Se você lê a Bíblia, você está falando o que Deus está falando. Então, graças a Deus, que essa guerra, essa batalha já está vencida, nosso Deus é à nossa frente. Como eu já disse, ele move terra, céus e terra para cumprir o propósito dele nas nossas vidas, e eu tenho certeza que um dos propósitos dele, aliás, o principal, é que todo o ministério esteja envolvido com a palavra, porque envolvido com a palavra está envolvido com Jesus está envolvido com o Espírito Santo, então é Pai, Filho e Espírito Santo a nosso favor, não tem demônio que possa nos vencer. Nós levaremos essa cidade aos pés do Senhor Jesus.
Esse é o capítulo 20 que nós estamos mostrando para você, no finalzinho do capítulo, as pessoas que estavam a serviço de Davi, tudo organizado. Então Deus está organizando o nosso ministério. Estava fora de ordem, fora de ordem. A principal tarefa é discipulado. E nós estávamos fora de ordem. Porque se é a principal tarefa, se eu estou em uma missão dentro do ministério de cuidar das crianças, meu ministério para as crianças é discipulado, é ensinar as crianças. Então, se eu vou ensinar as crianças, eu não tenho que seguir os pedagogos da terra, mas o pedagogo dos pedagogos, que foi ele que deixou escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, que nós devemos inculcar a palavra na cabeça das crianças. E foi também o sábio Salomão que deixou escrito em Provérbios 22, 6, que é para ensinar a criança o caminho que deve andar. Então, se o principal propósito é esse, onde eu chegar, o que tem que ser, prevalecer, é a palavra. Ela não volta vazia. Deus disse que não volta, então não volta. Na minha cabeça, com 7 anos de idade, a palavra foi aberta para mim, por um vizinho cristão, filho de Deus. Foi aberta para minha mãe, eu estava junto com a minha mãe, então era para as duas. Em Êxodo, capítulo 12. Não voltou vazia. Leia o capítulo de Êxodo novamente, que nós já lemos no nosso discipulado, já passou. Foi logo de início, o segundo livro da Bíblia. E a gente vê que ali não tem nada atrativo aos olhos humanos para a criança. Mas o pedagogo dos pedagogos, o nosso Deus, ele fez com que ficasse interessante. Então, onde nós estivermos com criança, com adolescente, com jovens, com adulto, a palavra prevalece. Não importa qual seja o meu dom. Se o meu dom é de fazer gracinha, tem pessoas que é muito engraçado, então pegue a palavra e faça ela ficar graciosa. Para aqueles que acham enfadonho, você faz ler a palavra com muita graça. Tudo que Deus te entregou, as ferramentas que você tem, os dons espirituais, é para serem aplicados justamente para mover os corações a aceitar Jesus, e aceitando Jesus, nós consolidamos e consolidamos, depois discipulamos, depois enviamos. O propósito é esse. Eu não sei qual é o seu dom, mas se você tem um dom de fazer as pessoas, na obra social, de fazer as pessoas estarem aprendendo com você a fazer, digamos assim, cuida de cabelos e você dá aula gratuita para as pessoas saberem aprender a cuidar de cabelos, só tem uma finalidade, é você ganhar, consolidar, discipular e enviar. Seria em vão você fazer qualquer caridade que não tenha o propósito que é o de Deus. Ele lhe deu essa habilidade para você cuidar de cabelos, para você estar nessa vida assim de ajudar as pessoas, ensinando a outras pessoas também ser uma profissional nessa área. Você faz isso. Mas enquanto você faz isso, você está tendo de toda vez que estiver com essa pessoa ensinando a oportunidade de estar falando de Jesus. E para falar de Jesus é preciso estudar. E depois que você fala que a pessoa aceita, você vai consolidar. Depois você vai discipular. Depois você vai enviar. E essa pessoa também será uma estudiosa da Bíblia, porque não se pode falar de Jesus de qualquer jeito. É muita desonra a gente não abrir a Bíblia para estudar e somente com versículo decorado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, e nunca sai disso. Isso é uma desonra. A gente tem que estudar a vida do Senhor Jesus, quando começou, em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E aí você desenrola o rolo, vem trazendo toda a história até chegar em Mateus, quando ele nasce. É isso que Deus quer, que você saiba o que ele fala. Temos que saber o que o nosso Pai fala. Então vamos em frente, né? Sem medo de errar. Nós estamos no caminho certo. Esse ministério nunca esteve tão bem como está agora, porque Jesus é diariamente honrado. Quando você pega a Bíblia e lê, você está honrando Jesus.
Então você pega 3 vezes, 3 capítulos, é uma honra. Maravilha, ele é a palavra, Jesus é a palavra. Aí depois, uma vez por semana, junto com seus discipuladores, mais outra honra. Glórias a Deus. Então prossiga, viu? Eu estou aqui no capítulo 20 e vou passar daqui a pouco, né? No instante passam 7 dias e você vai estar no capítulo 21. E vamos prosseguir para a glória de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós, discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém.